Veja como é importante e reveladora esta manifestação do Renato, ainda em meio ao título, domingo, em que ele assina que ele conquistou o tricampeonato gaúcho. Ele disse que ele conversou com o presidente sugerindo o Diego Souza. O Grêmio tem um executivo de futebol, que é o Klaus Câmara, que chegou no ano passado. O Grêmio tem um vice de futebol, que é o Paulo Luz. Que naquela época ainda não tinha. Não estava, chegou depois. E aí o Renato, que ocupa esse espaço, e talvez o Grêmio no seu modelo precise de um treinador assim, porque o futebol fica um pouco apartado, fica um pouco omisso, um pouco não, bastante omisso de alguns momentos decisórios, e o Renato tem que ocupar esse espaço. E aí o Renato indica alguém como Diego Souza e acerta, mas ao mesmo tempo indica alguém que, na minha opinião, é equivocada a indicação, desnecessária, na verdade. Não que seja um jogador desprezível, desnecessária do Luiz Fernando do Botafogo. O Grêmio não precisa desse jogador. Então, o departamento de futebol do Grêmio tem que ser mais presente. Ele tem que ser mais ativo. Ele tem que exercer esse comando. Ter um cargo só para dar entrevista e para ir lá e levantar o tom de voz na hora de celebrar o título não é suficiente para o Grêmio. O Grêmio precisa de um vice-presidente de futebol e de um executivo com força no cargo para Renato ou Diego Souza serve. Renato, esse aqui não serve. Tem uma situação pior aí. E na semana passada eu já falava num nome que a gente quase não fala, que é o Klaus Câmara, que é o diretor executivo de futebol do Grêmio. E não tem como a gente viver na terra que a gente vive com essa rivalidade tão grande da dupla Grenal e não olhar o que está acontecendo no vizinho. E quando o Rodrigo Caetano chegou no Internacional, a gente questionava, mas vem cá, só que daí tinha um cara que ocupava a vice-presidência, que era o Roberto Melo, que também era o cara que gostava de falar e gostava de buscar jogador, e o Rodrigo ficava um pouco separado. Quando sai o Melo, o Rodrigo toma um protagonismo e ele começa a falar, aparecer mais, explicar a situação, a gente liga para ele. O Klaus Câmara tem torcedor do Grêmio que não sabe quem é. Klaus, tu é diretor executivo de futebol do Grêmio, né? Graças ao teu trabalho, à tua competência, chegasse com um bom salário, porque executivo de futebol não é cargo de amor ou sem remuneração, só que tem que aparecer para dizer algumas coisas, porque daqui a pouco, Meneghetti, o Renato pode pegar assim, eu quero o seguinte, dá um jeito aí, eu quero o Dudu, aquele que foi lá pro mundo árabe, ou se não conseguir o Dudu, traz o Luiz Fernando. Pô, aí não tem, né? Não tem como tu buscar o Dudu. Aí, não, mas o Renato deu duas opções. Sim, mas um era o Dudu. Aí eu fui lá, busquei o Luiz Fernando. O Klaus Câmara precisa aparecer. Klaus, tu não é mais gerente da base do Cruzeiro. Hoje tu é diretor executivo de futebol do Grêmio. Tu precisa sim atender as rádios, tu precisa dar entrevista, tu precisa te comunicar com o teu torcedor. Pra gente, daqui a pouco, até eu posso chegar aqui e te pedir desculpas. Eu posso estar falando de uma forma equivocada ao teu respeito. É que eu quase não sei nada de ti, porque tu não aparece. Eu tenho uma preocupação. Hoje a gente está vivendo, em razão da pandemia, a gente está vivendo uma questão que o torcedor não consegue falar. Não existe mais a manifestação, por exemplo, dentro do campo de jogo, não existe a vaia, não existe ali aquela história do portão 3, do portão 8. Não tem a pressão, né? Não tem a pressão. E aí mas as redes sociais, elas suplantam bem isso, pois né? Se tu quiser. Porque se tu quiser também, tu pode viver numa bolha, como a manifestação do Paulo Luz no último domingo, foi dentro de uma bolha que ele falou para quem quem é seguidor ali de uma situação que não combina com a história do Grêmio. Essa relação, o Baldasso, Meneghetti e Bagé, me assusta porque o Grêmio, quando trouxe o Diego Souza, citado pelo Renato, vocês vão lembrar, o Grêmio trouxe o Diego Souza para grupo, porque o Grêmio traria um grande 9, e isso a gente ouviu do próprio presidente do Grêmio, só que nós estamos no mês de setembro. E o Diego Souza virou o principal jogador do ataque. E o 9 não veio, e hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa dos números dos jogadores citados pela imprensa nestes dias onde o Grêmio está procurando um 9. Já são 16 jogadores. 16 jogadores citados, alguns absurdos, mas são 16 jogadores. O Grêmio não vai conseguir contratar. É um negócio que não tem cabimento. O Grêmio não. O Renato, quando jogou o Grenal lá em Caxias, dia 22 de julho, o Renato disse, estamos atrás de um lateral esquerdo, estamos atrás de um atacante de lado, que foi o Everton, e o meia. E estamos atrás de um centroavante. E mais um meia. O Grêmio não contratou, Meneghetti, faz 45 dias. E o Grêmio tem dinheiro agora. E eu acho que é tão distorcido isso aí que o Renato revela, assim, espontaneamente, já estava o Klaus Câmara, não estava o Luz, mas já estava o Klaus Câmara, que ele vai direto no presidente, porque ele sabe o departamento de futebol que tem. E o que eu estou falando aqui é, inclusive, para a proteção do Renato. O Paulo Luz tem que se impor também para blindar também o seu treinador, senão o Renato ocupa muitos espaços e aumenta a sua área de desgaste. E este é o papel que tem que ser exercido pelo Klaus e pelo Paulo Luz.
não é de só blindar o Renato, mas é de alguns momentos. Vocês lembram que várias entrevistas que o Renato critica o seu grupo de jogadores? Esse é o papel do dirigente, às vezes. Olha, o time não foi bem, o Renato vai ter que puxar o grupo pela orelha, vai ter que repreender. Esse é o papel do dirigente. O dirigente não está lá só para dar aquela entrevista oficial, formal, pasteurizada, como está me ajudando o Bagé, para defender a instituição. Gente, isso é discurso dos anos 60 e 70. Isso passou. O dirigente tem que ocupar o espaço que lhe é concedido e a responsabilidade que uma abraçadeira lhe dá. E acho que isso não está acontecendo. Mas, César, um ponto em cima disso do Meneghetti. O Renato é malandro. De bobo ele não tem nada, né? Lá no interior se diz, de bobo o cara só tem o jeito de andar. O Renato, quando ele joga isso, quando ele joga essas cartas na mesa, numa coletiva, será que ele já não está fazendo justamente para, quem sabe, esse departamento de futebol se mexer? Não sei. Porque toda vez que ele fala em contratação, a gente né? faz a ordem cronológica do César. Que, pegando a história das redes sociais como forma de manifestação hoje, nós estamos vendo a crítica em quem? Muito mais críticas ao Renato do que a gente tinha um tempo atrás. Exatamente por esse pelo teu raciocínio. Claro. O Grêmio hoje não está conseguindo blindar o Renato. Mas o Renato está entrando na zona de confronto todo o tempo. Quando a coisa não dá certo, é o Renato que entra na zona de conforto. Aí quando o dirigente tem que tentar diminuir essa tensão, ele dá uma entrevista como a bolha que ele deu no domingo. Que parecia um mundo paralelo. Que é aquele discurso que eu classifico como oficialesco. Não, é pior. Entendeu? É oficialesco, assim, uma coisa assim. Não se sustenta. Só que nisso tem uma coisa que eu penso que vocês vão concordar. Eu concordo com vocês que o discurso foi lamentável, e outra, o doutor Paulo Luz, valorar vitórias, vamos usar uma linguagem, até porque o senhor tem uma grande legião de torcedores que nem sabe o que é valorar. Não precisa o cara estar olhando a sua entrevista, tem que jogar no Google também. Mas pega, por exemplo, ele está se apresentando. Aí a gente pergunta de novo, e o diretor executivo de futebol do Grêmio? Ninguém sabe quem é. Se o Klaus Câmara passar por aqui, qual é a representação se ele passar por aqui, sem que ele esteja com uma camisa escrita Klaus Câmara, nós não vamos conhecer, nós trabalhamos no meio do futebol. Ele precisa falar. Tu citaste ontem aqui, a representação do discurso é a manchete do site do Grêmio depois do jogo contra o Caxias. Grêmio ganha do Caxias de 3-2 no agregado. Grêmio vence o Caxias e é tricampeão. No placar agregado. É constrangedor. É tricampeão. Constrangedor. Não precisa citar. Grêmio é tricampeão, não precisa explicar, né? Não precisa explicação. É a piada Bota que tu precisa assim, o site bota assim, Grêmio é tricampeão. E aí embaixo deixa assim.